lembro aqui, que certa vez ainda no Brasil, eu fui fazer uma visita com um pastor amigo meu a uma casa de uma senhora que estava muito aflita. E chegando lá, a aflição da senhora era que o companheiro dela era uma viúva, mas dizendo que o seu grande companheiro naquele momento estava adoentado e ela estava sofrendo muito com aquilo. E eu fiquei na minha mente, mas como? Essa senhora, eu sei que ela é viúva, como ela tem um companheiro? E quando eu fui ver, o companheiro era o cãozinho dela. E ela pediu para que nós fôssemos à casa dela, porque ela estava aflita com aquilo, porque era o companheiro dela. Durante já 12, 13 anos, era o companheiro dela, aquele cãozinho. E nós olhamos um para o outro e vamos fazer o quê? Vamos orar pelo cãozinho? O que nós fazemos? Nós oramos. Nós oramos. Porque naquele momento era a aflição daquela senhora. Era o que incomodava o coração daquela senhora. Talvez para muitos de nós seria, com perdão da expressão, uma bobagem. Mas naquele momento, para aquela senhora, era o que ela precisava. E Deus conhecia o coração dela. Deus sabia o que ela precisava. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje é daquilo que é o sonho de Deus para a vida de cada um. Deus tem planos, ou Deus tem um plano. Qual foi o plano de Deus? Criar o homem para que o homem estivesse servindo e adorando. O homem descumpriu esse plano, mas Deus ainda assim manteve o sonho dele, o projeto dele. Então traçou o plano de reconciliação do ser humano com ele mesmo, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus novamente, que foi Jesus Cristo. Mas individualmente Deus tem os seus planos para cada um de nós. Basta nós escolhermos estarmos dentro desses planos ou não. Nós também temos os nossos desejos, as nossas vontades. Agora, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus sonha para cada um de nós, é muito maior, é muito mais importante para a vida de cada um de nós do que o que nós pensamos. Como diz a própria palavra de Deus, Deus faz infinitamente mais daquilo que nós imaginamos e pensamos. Portanto, o sonho que Deus tem para a sua vida é muito maior e melhor do que aquilo que você possa estar desejando agora. O fato é que nós temos que voltar um pouco no tempo, e lá no Velho Testamento eu vou relembrar a história do povo de Israel com os irmãos e vou dizer: o povo de Israel foi retirado da terra do Egito porque tinha um plano de Deus para ele, tinha um sonho de Deus para aquele povo, que era chegar a Canaã, a terra prometida. No meio do caminho, ou quando eles estavam já a chegar naquele lugar, Moisés, com todo o povo, escolhe ali 12 representantes, um representante de cada tribo de Israel, 12 espiões, e envia à terra, para ver como que aquela terra era. Afinal de contas, nenhum deles havia visto ainda como estava a terra. 400 anos se passaram desde que Abraão saiu de lá. E aí, onde que Abraão chegou lá. Mas o fato é que eles não sabiam como era. Mandaram os espiões. E eles sabiam que Deus havia prometido aquela terra. Deus prometeu a eles aquela terra. Deus falou: eu vou dar. Vocês vão para lá porque eu vou te dar. Eles atravessaram o mar. Deus abriu o mar. Deus derrotou o faraó. Deus fez 10 pragas lá no Egito para que demonstrasse o seu poder, a sua grandiosidade. Eles foram, marcharam, chegaram, atravessaram o deserto. Tinham uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma coluna de nuvem durante o dia para proteger, para guiar. Todos esses milagres os cercando, todos esses acontecimentos miraculosos à volta deles. E o fato é que quando eles chegam perto, Moisés manda esses espiões, eles vão lá, olham, 10 deles falam: olha, não dá não. Não dá não.
O povo que está morando lá é gigante, a terra realmente é muito boa, mas o povo que está morando lá é forte, é mais forte do que a gente. Nós vamos ser, na linguagem de hoje, nós vamos ser detonados por eles. Nós não vamos conseguir vencê-los. Apenas dois desses espiões falam: não, Deus prometeu, a terra é muito boa, nós vamos lá e vamos possuir. O povo se rebelou contra esses dois homens, esses dois espiões chamados Josué e Caleb. Não queriam dar ouvidos a ele, queriam matá-los, queriam apedrejá-los. Moisés interviu e falou: olha, não, calma. Mas Deus abençoou a Josué e Caleb. Moisés disse-lhes que, olha, Deus vai dar a terra a vocês, a descendência de vocês, e prometeu a cada um deles. Eu queria ler um texto no livro de Josué, que fala sobre os acontecimentos que se sucederam após Moisés ter partido. Josué capítulo 14, a partir do verso número 5. Josué 14, a partir do 5. Todos acharam? Josué logo no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Capítulo 14, verso 5 diz: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para entrar e para sair. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, este homem chamado Caleb, junto com seu amigo Josué, esses dois espias que não cederam e que disseram que iam seguir ao Senhor, chegaram a um ponto em que chegaram na cidade, guerrearam, chegaram naquele lugar onde nós conhecemos hoje como Israel, como país, naquela terra ali, naquele pedacinho de terra que até hoje tem tanta briga por ela. Mas eles chegaram ali, conquistaram a terra, guerrearam, e agora chegou a hora de repartir os pedaços, repartir entre as tribos, e começaram a fazer a repartição. Mas este homem, Caleb, chegou até Josué e falou: peraí, tem um pedaço que é meu, porque há 45 anos atrás foi-me prometido. Deus prometeu que ia me dar aquela terra onde eu botei o meu pé, há 45 anos atrás. Em primeiro lugar, nós vemos o plano de Deus ou o sonho de Deus para aqueles homens, para aquelas pessoas.
Sabe qual foi o pecado daquele povo que pereceu no deserto? Sabe qual era o erro das pessoas que não acreditaram em Josué e Caleb? Foi o fato de querer sonhos próprios, de ter desejos próprios e não acreditar naquilo que Deus tinha prometido a eles. Eles estavam murmurando e pensando em voltar para o Egito e diziam: olha, no Egito nós tínhamos casa, no Egito nós tínhamos comida, no Egito nós tínhamos nossas regalias. E é interessante que lá no Egito eles eram escravos. E estavam pensando nas pequenas coisas que eles tinham mesmo sendo escravos. Eles queriam abrir mão do plano de Deus na vida deles por coisas pequenas que eles estavam achando importantes para si próprios e para se manterem presos e escravos. Quando nós não olhamos para aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós continuamos escravos, nós continuamos presos, nós continuamos agarrados a situações da vida, nós continuamos agarrados ao pecado, a pessoas que não nos vão levar a lugar algum. Portanto, aquilo que Deus planejou para o seu povo, aquilo que Deus planeja para cada um de nós, é muito maior e melhor, e é onde deve estar o nosso olho, é onde deve estar a nossa direção, é naquilo que Deus deseja. É naquilo que Deus especificamente prometeu a cada um de nós. E isso, eu não sei o que Deus põe no seu coração a cada dia. Eu não sei o que Deus em particular fala ao seu ouvido. Mas eu sei que é isso que você deve seguir, se Deus coloca. Se você tem a certeza de que aquele teu objetivo, que aquela tua vontade vem de Deus, vem do Senhor, então é aquilo que você deve perseguir, é aquilo que você deve andar, é naquela direção que você deve ir. Essa é a questão, porque o povo, depois de muita luta, depois de muito sofrimento de Moisés, foi em direção. Começou a marchar. A nova geração que se levantou após os 40 anos do deserto foi junto com Moisés, ia atravessar. Moisés morre, levanta-se Josué no lugar de Moisés e eles vão atravessar e vão possuir e começam a possuir a terra. De fato, eles alcançam a promessa que Deus havia feito. Você também pode alcançar a promessa que Deus te fez. Basta continuar caminhando. Lembram daquela situação quando o povo, antes de se livrar dos egípcios para atravessar ali o Mar Vermelho, quando se bateu, quando se colocou de frente ao mar e não tinham para onde ir, e Moisés e o povo foram perguntar a Deus: o que nós vamos fazer? E Moisés vai lá e ora e pede ao Senhor. O que Deus fala? Diga ao povo que marche. Continue em frente. Continue andando. Não pare. Prossiga. Vá em frente. Mas tem um mar. Vá em frente. Eu não te prometi? Então vá em frente. Mas o caminho é estreito, é apertado. Vá em frente. Continue andando. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Você não pode desistir. A questão é que no meio do caminho as pessoas, ou muitos ao nosso redor, tentam nos desanimar. Vem palavras de desânimo, vem pessoas querendo nos confrontar, vem situações da vida a querer nos desanimar, a querer nos colocar para baixo, e muitas dessas situações às vezes até nos colocam para baixo. Até nos pegam, nos tentam abaixar a cabeça e nos diminuir. Mas o fato é que nós devemos continuar em frente. Josué e Caleb tiveram diversas situações e passaram por diversos momentos em que eles poderiam dizer: abandono tudo. No primeiro momento mesmo em que eu relatei os irmãos, quando eles foram os únicos a dizer que, olha, nós podemos sim alcançar, e o povo queria apedrejá-los, eles poderiam dizer: tá bom, eu concordo, tá bom, não precisa me matar. Mas não, eles mantiveram a sua coragem, mantiveram a sua palavra. E aí eu pergunto a cada um de nós: será que nós temos essa convicção no coração?
Essa convicção é dada pelo próprio Deus, é dada ao termos a certeza de que a direção que nós estamos dando à nossa vida é a direção divina. Se eu estou certo que a direção da minha vida é aquela que é de Deus, eu não paro, eu vou em frente. Se eu estou certo que a obra que eu estou fazendo é a de Deus, eu não posso parar, assim como Neemias disse isso. Não é mesmo? Quem se lembra da história de Neemias também, quando ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém, anos mais tarde desse fato aqui, deste acontecimento, o que acontece ali? As pessoas tentam distrair Neemias, os inimigos tentam chegar a Neemias e falar: olha, vamos fazer uma reunião, vem cá, se reúna conosco, venha cá, pare um pouquinho, vamos tomar um café, vamos naquele barzinho, vamos naquela festa, vamos naquela oportunidade que tem para a sua vida, vamos ali, vamos aqui, tentando destruir e desfocar a sua vida. Mas Neemias virou e falou assim: olha, a obra que eu tenho é muito grande e eu não posso parar não, desculpa, o café fica para mais tarde. Não foi isso que ele disse? Não posso parar. E as pessoas diziam: olha, vão vir inimigos, Neemias, vão vir as pessoas para te matar, para te arrebentar aqui no muro. O que Neemias faz? E os guardas e os construtores, com uma mão seguravam o martelo e com outra a espada, e continuavam a obra. Continuavam em frente. Assim Josué e Caleb, da mesma maneira, perderam o grande líder. Moisés morre antes deles entrarem na terra prometida. O homem de Deus naquele tempo, o único com quem Deus se comunicava diante do povo, ele morreu, ele se foi. Então era hora de fazer o que? Olha, cada um pode ir para sua casa, acabou, Moisés não está mais aqui, eu não sei mais o que fazer. Não, Josué assume, ao seu lado está lá o Caleb, e eles vão em frente, eles atravessam o rio, conquistam Jericó, e dali eles vão em diante e vão conquistando a terra. Eles não desistem porque eles têm uma convicção: essa é a direção divina da minha vida, essa é a direção que Deus traçou para a minha vida, e eu vou em frente, porque quando Deus promete, Ele cumpre, e eu vou chegar lá. O fato é que o próprio povo muitas vezes quis desistir, mas eles não. Nesse mesmo livro de Josué, quando eles conquistam a terra, o que Josué fala? Olha, nós conquistamos, acabou aqui. Agora, vocês escolhem, vocês querem voltar a servir os seus deuses lá? Podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não largo o meu Deus. Eu não abro mão daquilo que Deus quer para a minha vida. E aí, às vezes, nós temos planos, nós temos projetos, nós temos os pedidos de oração que nós escrevemos, nós temos essas coisas da nossa vida que nos incomodam, que nos chateiam, nós pedimos a Deus, começamos a orar, começamos a implorar, e eu oro um dia e nada. Eu oro outro dia e nada. E aí eu pego e faço o que? Desisto. Ah, Deus não quer, chega. Acabou. Desisti. Eu fico imaginando este homem que nós lemos, chamado Caleb, durante esses 45 anos, esperando chegar a hora dele de conquistar a terra dele, o pedaço de terra dele. Eu fico imaginando ele, durante 45 anos, se virando para os céus e dizendo: quando vai ser a hora, Senhor? Quando que eu vou parar de marchar? Quando que eu vou parar de guerrear? Quando que essa guerra vai acabar? Quando que eu vou ter paz? 45 anos, irmãos, não é um dia, não é uma semana, não é um mesinho que nós oramos e depois assim: ah, Deus não quer, Deus não vai dar certo. São 45 anos esperando uma promessa chegar. E ele estava ali, aguardando o momento certo. Guerreou outras guerras em outras cidades, junto com Josué, para chegar naquele momento, ele falar: agora é minha, ganhei. Não, olha, agora dá licença que eu vou lá, vou derrubar aquela cidade lá, vou entrar e sair da guerra e vou conquistar o meu pedaço. Era a hora da batalha dele, a batalha final de Caleb. Era a hora dele. Ele sabia, ele tinha certeza
que Deus iria estar junto dele. E aí a minha pergunta, novamente para cada um de nós é: aquilo que você colocou num papel que nós escrevemos, aquilo que você deseja, aquilo que você planeja, é aquilo que Deus planeja? Você está disposto a ir até o final pelo seu projeto, ou pelo sonho de Deus, ou o sonho que Deus colocou no seu coração? Está disposto a ir até o final, contra tudo e todos, enfrentar as barreiras, enfrentar as lutas para chegar lá? Mas o mais bonito desse texto é a fala do próprio Caleb, quando ele diz que tinha 85 anos, mas ele ainda tinha todo o vigor dos 40 anos. Olha, irmãos, eu estou com 38. Eu não sei se eu vou chegar com 80 com o mesmo vigor que eu tenho hoje. Aliás, meu vigor hoje já não é muito. Quando eu chegar a 80, eu não sei se eu vou ter esse mesmo vigor. Mas o fato desse vigor aqui não é simplesmente, irmãos, uma característica física de Caleb. Mas o que lhe dava força, além do próprio Senhor, o que dava força a Caleb era saber que havia uma promessa a ser conquistada. Havia algo que Deus havia lhe dado e que ainda não havia chegado. Uma tarefa que ainda não havia sido cumprida. E que ele não podia ir embora desta terra sem que a tarefa de Deus fosse cumprida. Deus nunca deixa de cumprir aquilo que ele fala. É interessante que Josué vira para ele e fala: vai, o abençoa, ele vai, e lá no final o que diz? Josué abençoou, versículo 14 diz que Hebron foi de Caleb e dos seus descendentes. Ele batalhou uma última guerra com 85 anos de idade e venceu essa guerra. E ganhou. E como eu disse, muitos de nós às vezes entramos numa guerra, entramos numa luta espiritual, sabemos que Deus está conosco, sabemos o tamanho do nosso Deus, ainda assim titubeamos, ainda assim vacilamos, ainda assim temos medo. E o que eu vejo nessa fala de Caleb é apenas uma palavra, é coragem. Ele parece não ter medo. Parece que a perna dele não era bamba de maneira nenhuma, não estremecia, porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia, e ele sabia o tamanho do sonho que Deus tinha para a vida dele, para os seus descendentes. Se eu sei disso, eu sigo em frente. Se eu sei disso, eu vou continuar andando em frente. Eu ouvi certa vez uma pregação nesse texto, nesse mesmo texto, e de um pastor, e esse pastor ele chega nesse texto a citar uma música popular em que diz que os sonhos não envelhecem. A letra da música diz isso: os sonhos não envelhecem. E é verdade que quando os sonhos são de Deus, realmente eles não envelhecem. Eles chegam na hora certa. O fato é que nós devemos manter a nossa esperança, o nosso alerta, o nosso vigor, a nossa capacidade, manter a nossa fé e dignidade, mantermos o caminho reto, porque é isso que o texto que nós lemos fala, que Caleb e Josué não abandonaram ao Senhor, continuaram andando com o Senhor e no final ganharam, porque estavam com o Senhor. Outra pergunta que eu tenho ao seu coração é: você nessa caminhada está caminhando com o Senhor? Está indo junto ao Senhor? Está indo na direção que Ele deseja, que Ele está guiando? É o fato que eu gostaria de perguntar ao seu coração, é o fato que eu queria deixar para você nessa noite, porque se vem de Deus, vai se cumprir. Não importa a idade que o irmão tenha, se Deus disse, Ele fará.
Ele vai cumprir. Nós temos apenas que guardar a nossa fé, que manter a nossa fé e seguir caminhando. Esse povo de Israel, a palavra diz que as sandálias não foram gastas, as túnicas, as vestes, suas vestimentas durante a caminhada, nada se gastava. Deus manteve as suas sandálias intactas. Imagina, se nós hoje em dia compramos umas sapatilhas, uns sapatos, e dentro de 6 meses nós já temos que comprar outro. Porque já gastaram, já rasgaram, já estão tortos. Mas Deus até das sandálias daquele povo cuidou. Não deixou gastar. E aí quando chega no final, Caleb fala assim: eu tenho a minha força ainda, porque Deus conservou a minha vida. Deus conservou a minha força. O meu desejo para você é que Deus conserve a sua força. Deus conserve o seu vigor. Deus conserve a sua vida, para que você siga na direção dele. O meu desejo para você é que continue indo em frente, caminhando, com a certeza de que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou contar apenas uma última experiência que eu tenho no meu coração guardado, muitas experiências que meu pastor muitas vezes ensinava nas suas pregações. E uma das pregações dele, não sei se já falei alguma vez aqui, ele diz que Deus atendia a oração das pessoas mesmo depois de mortos. E na época eu me espantei um pouco quando ele disse essa frase. Como assim? Eu não acredito em intercessão de mortos. E aí ele parou e explicou que o avô dele pedia muito que um dos seus filhos fosse pastor. Algum dos meus filhos, Deus, eu queria que um dos meus filhos estudasse, se tornasse pastor, missionário, como aquele missionário que veio aqui na minha terra, pregou o evangelho para mim e eu me converti. E ele tinha isso no coração dele, que um dos familiares, um dos filhos dele fosse pastor. E ele morreu, e ele não viu nenhum dos filhos estudar e ser pastor. Mas depois que ele morreu, 2 netos dele se tornaram pastores. Um deles era o meu pastor, né? O pastor Faninho, que não foi qualquer pastor. E aí ele explicou: Deus ouviu a oração do meu avô, mesmo depois dele ter partido. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento.